Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo. O debate hoje está sensacional, está incrível e por isso você tem que assistir até o final. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Coppola, o STF, na sua avaliação, está acelerando este julgamento sobre a tentativa de golpe? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Estava aqui só estabelecendo aqui uma comparação e pegando a linha do tempo de outro grande escândalo, né, que acometeu aí a nossa débil república e a nossa frágil democracia. E esse sim, a meu ver, uma tentativa, na verdade nem uma tentativa, né, porque foram bem-sucedidos, em subverter a democracia. Obviamente, a democracia, ela aí paira aí sobre aquele tripé, na verdade, sobre a separação dos poderes, né? Você tem o poder executivo, legislativo, poder judiciário, aí diz aí o artigo 2º da Constituição que eles devem ser independentes e harmônicos entre si e, portanto, se você quer, de certa forma, subverter esse sistema e atuar de forma totalitária, atropelando aí o processo legislativo, o processo pelo qual o poder emana do povo, basta que de forma ilícita um poder se mancomune ao outro. Por isso que é tão grave a denúncia da Transparência Internacional, que reputou o atual sistema como um judiciário de coalizão, ou seja, o aparelhamento da justiça pelo governo de turno para ter decisões judiciais favoráveis. Esse é um ponto. Mas antes, lá em 2005, estourou o escândalo do Mensalão. E o que era o Mensalão? Nada mais era que uma tentativa bem-sucedida de suborno do Congresso pelo Poder Executivo com dinheiro vindo de corrupção. Ou seja, naquele caso, um escândalo que estourou em 6 de junho de 2005, o início do julgamento foi 6 de agosto de 2012, portanto, 7 anos depois. E é engraçado porque até o número de réus é parecido. 38 réus no caso do Mensalão e agora são 34 réus no caso da teoria conspiratória do golpe. Mas vocês vejam a diferença, né, do ânimo, vamos dizer assim, da verve do tribunal em relação a um caso e outro. Esse é um ponto. Então, essa demonstração histórica de que esse processo está sendo acelerado, talvez para além do razoável. Outra coisa, tem as manchetes da imprensa que está cobrindo isso. STF prevê, esquisito, julgar Bolsonaro por golpe ainda em 2025 para evitar contaminação do processo eleitoral. Aqui os jornais, eles citam como fonte, né, obviamente sem atribuir os respectivos nomes, citam como fonte os próprios ministros e as suas assessorias. Mas, como bem colocou o doutor Zé Eduardo, é impossível fazer uma previsão nesse sentido, porque é um julgamento muito complexo, que pode exigir perícia contra perícia, a série de infindáveis recursos, né? A gente sabe que, por exemplo, só a defesa do Lula, em um dos casos, ou somando os 2 casos em que houve condenação penal, foram centenas de recursos interpostos, obviamente aí havia múltiplas instâncias, mas enfim. E também já ficou claro aqui uma última matéria, só para amarrar, Basília, da CNN, que mostra que o STF alterou a sua rotina para julgar a denúncia em 2 dias e a expectativa é que ele faça isso em relação a todas as etapas do processo para ganhar tempo e atingir o seu objetivo político de ter essa condenação, né, contra o ex-presidente e seus aliados o mais rápido possível. Ninguém gosta de um judiciário lento, né, evasivo, enfim, e a gente tem isso como uma meta da justiça e creio que da sociedade de fazer com que julgamentos, decisões sejam mais rápidas. Este é o conceito. Agora vamos trazer para o caso individual. Neste caso, Cardoso, alguém sai ganhando com um julgamento mais célere sobre a tentativa de golpe no país? Apenas uma observação. Eu tenho uma discordância com a comparação que o Caio fez, porque ele está comparando a tramitação desde o fato delituoso, quando ele ocorreu. Não. Essa comparação em relação vai do término do inquérito, porque às vezes uma investigação pode demorar
3, 4, 5, 6, 7 anos. Depende do período em que a investigação foi feita e, às vezes, realmente exige isso. O que tem que comparar é, especificamente, quando termina o inquérito, vai para o Ministério Público manda com a denúncia, abre-se o prazo para a defesa prévia e aí então se tem a decisão após a manifestação do Ministério Público. Isso que tem que ser comparado. Para mim não ficou clara essa comparação com o mensalão. Mas eu posso facilitar o Caio e dar uma outra comparação. O processo de impeachment de Dilma Rousseff, cujo mandado de segurança eu tive a oportunidade de impetrar, já que ele chegou a falar de governo de turno, o governo de turno não era do PT, né? Era de Michel Temer. O processo, Caio, ficou na Procuradoria-Geral da República, para o parecer, 1 ano e meio. 1 ano e meio. E eu fiz inúmeras petições pedindo que fizesse. Ou seja, à época, a Procuradoria-Geral da República avaliou que não era rápido, não tinha rapidez necessária neste caso. Por quê? Talvez porque a presidente da República tivesse sido afastada do cargo pelo Senado Federal. E este mandato, efetivamente, ainda poderia ser retomado se aquele mandato de segurança fosse julgado naquele momento. E mais, esse mandato termina e o mandato de segurança não havia sido julgado. E depois se encerra esse processo dizendo que ele perdeu o objeto. Aí vai se dizer, foi o governo de turno que fez. Veja, eu tenho que fazer uma análise das situações. Neste caso, no mensalão eu não sei, eu tenho que comparar o comparável, não o incomparável. No caso esse caso específico, eu tenho uma investigação que pelo Ministério Público começou muito antes, tá certo? Ou seja, segundo o Ministério Público, na narrativa da denúncia, o fato, a preparação do golpe vem de muitos anos ou de tempos antes daquele que terminou o inquérito e aí foi remetido pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, deu um gap também grande. O que precisa comparar são os prazos específicos dessa tramitação. No mensalão, o momento em que o ministro Joaquim Barbosa recebe os autos dos inquéritos, né? E ali eu tenho um desdobramento, tenho um fatiamento, houve uma discussão no mensalão, se dividia ou não dividia. Houve todo um conjunto de situações que, para que eu possa fazer uma comparação devida, eu tenho que olhar cada situação para dizer, olha, aqui foi lá foi outra coisa. Mas já coloco o caso de Dilma Rousseff, por exemplo, 1 ano e meio na Procuradoria-Geral da República, porque se entendeu que não era absolutamente relevante naquele momento discutir-se a retomada do mandato de Dilma Rousseff. O Brasil é regido por um sistema de governo chamado democracia. Esse sistema de governo o poder do Estado deveria ser investido todo no povo. Porém, entretanto, não é isso que acontece na prática. Isso não acontece na prática porque o Estado usurpou para si todo esse poder que deveria ser investido no povo. Obviamente que, então, o Estado ficará mais poderoso do que o próprio povo, onde o poder deveria ser investido. Então o Estado arroga para si, usurpa um poder para si, que deveria ser do povo. Então o Estado ele é representado pelas suas instituições, as instituições do Estado. Então essas instituições têm os seus representantes. Então temos aí a instituição do Executivo, né? Do Poder Executivo. Temos a instituição do Poder Legislativo. Temos a instituição do Poder Judiciário. Essas instituições têm aí os seus agentes, os seus representantes, que são agentes do Estado. Porém, o Brasil criou-se uma verdadeira adoração pelas instituições, pelo Estado, como se o Estado fosse resolver todas as mazelas do seu povo. E quando o Estado se coloca como solucionador de todos os problemas sociais, de todos os problemas da sua população, de todos os problemas do seu povo, o Estado está falando assim, você tem um problema e eu vou resolver o seu problema. Porém, isso terá um preço e você tem que pagar esse preço, que é justamente ficar preso nesse mecanismo, nesse sistema, para que o Estado mantenha o seu poder, para que as instituições
fiquem cada vez mais fortes. E se cria aí um mecanismo do qual você não pode nem cogitar a desconfiar do funcionamento das instituições. Você não pode nem desconfiar da validação das instituições, que é o próprio Estado. Então, esses agentes dessas instituições, executivo, legislativo, judiciário, ao rogar para si todo esse poder, que seria do povo, eles criaram um mecanismo de poder. Essas instituições não deveriam se conflitar, não deveria ser mais poderosa que a outra. Só que não, o Brasil já chegou em um ponto em que uma instituição está tiranizando as outras instituições. Chegou a um ponto, existe um conluio institucional. Esse conluio institucional nada mais é do que um conluio contra o próprio povo. Porque é dali aonde existe a possibilidade de que essas instituições possam perder todo o poder. E é dali, do povo, que essas instituições também vão manter o seu poder. Logo, essas instituições se juntam em conluio. E hoje existe uma instituição chamada Poder Judiciário que manda no Brasil, em conluio com as outras duas instituições, Executivo e Legislativo, contra o povo. Mas ainda assim, eles necessitam do povo. De uma forma ou de outra. De uma forma tirânica ou de qualquer uma outra forma. Hoje, está sendo de uma forma tirânica. Esse é o Brasil. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. E até breve.